Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse é o texto que nós vamos tentar pensar nessa manhã. Hoje à noite nós vamos continuar em Gênesis capítulo 1 e vamos avançar um pouco para o Gênesis capítulo 2. Mas eu gostaria de ler somente o primeiro verso. Um verso bem curto, que dá para a gente recitar juntos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O pastor Rob Bell, quando fez uma exposição desse texto, disse: que maneira estranha de começar um livro tão longo. Né? Se a gente parar para analisar, a Bíblia é um compilado de livros, 66 livros, e geralmente um livro tão longo, ou um texto tão longo, começa com a afirmação que lhe cativa, que lhe traz alguma coisa, um personagem. E esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, é um texto quase que lacônico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu confesso que eu sou apaixonado por esse primeiro verso. E eu gostaria de convidá-los, já que Rosimari vai ter aula de hebraico esse ano, a recitar esse texto, a primeira parte do texto, em hebraico. É bem simples. Prepare a língua. Bereshit. Não, olha, Bereshit, tem um T. Bereshit. Não, vocês estão com vergonha? Está tudo de máscara. Se você errar, não vou saber quem foi que errou. Bereshit, Bará, Elohim. Todo mundo junto? Bereshit, Bará, Elohim. No princípio, criou Deus. É só isso, só são 3 palavras, calma. Não vamos... Mas essa afirmação, no princípio criou Deus, é uma afirmação fundante. O livro de Gênesis, eu falei ontem no casamento de Léo e Thay, e eu gostaria de também falar hoje mais uma vez, o livro de Gênesis, especialmente os seus 12 primeiros capítulos, ele é o livro dos inícios e dos princípios. E eu vou querer que você preste bem atenção. A cultura bíblica, o entendimento bíblico, é que há 2 coisas que são fundamentais para a experiência humana e a experiência com Deus. Início e princípio não são a mesma coisa. Início e princípio não são sinônimos. Para a gente, para a nossa cultura ocidental, falar de uma coisa que principiou é quase a mesma coisa de dizer que algo começou, iniciou. Mas o princípio, na cultura bíblica, na cultura veterotestamentária, na cultura do Velho Testamento, o princípio é a fundamentação do que existe. O início é o tempo de começo. O princípio é a fundamentação. Então, Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, vai tentar ou vai expor os inícios e os princípios. Vai expor o que é que fundamenta a existência humana. Vai expor de onde começou as coisas, de onde começaram as coisas. Vai falar sobre a primeira família. Vai falar sobre o primeiro assassinato. Vai falar sobre o primeiro dilúvio, a primeira chuva. Vai falar sobre o primeiro homem que ouviu a voz de Deus e disse sim. De onde é que inicia a nossa fé? Em Gênesis capítulo 12, nós sabemos que a nossa fé tem um pai, que é Abraão, o pai da fé. Abraão é o primeiro a entregar o dízimo, por exemplo, antes mesmo da instituição do dízimo. Abel e Caim e Abel são os primeiros a entregar as primícias, mesmo sem a ordem das primícias, ou da entrega das primícias. Mas o texto está dizendo que há um princípio, há um início, e há uma experiência humana. O nosso problema, e aí eu gostaria de chamar a atenção para a distância que nós vivemos hoje, deste entendimento do Antigo Testamento, do Velho Testamento, é que para nós hoje, início não define a caminhada.
E os princípios podem ser negociados. Vou repetir. Hoje, nós não fazemos uma conta de como as coisas começam para ver como elas terminam. Às vezes, a gente começa de qualquer jeito e vê se vai dar certo no meio da caminhada. Às vezes, a gente inicia um projeto para depois planejar para saber se vai dar certo aquele projeto. Às vezes, a gente começa a construir uma casa sem nem saber como vai ser a casa. A gente primeiro vai, bota lá e diz assim, aqui vai ser sala. Não, quarto. E aí o quarto fica enorme, a sala fica minúscula, o banheiro fica fora da casa, às vezes fica na frente, a pessoa abre a porta do banheiro e dá na sala de TV, já é uma confusão, porque não teve um início pensado, não foi pensado como as coisas começam. E o texto, ele começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, entendam, esta frase define muita coisa. Esta frase, estas 6 palavras em hebraico, define muita coisa. Em primeiro lugar, há uma afirmação, há uma declaração explícita de que tudo o que existe, tudo foi criado por Deus. Nesta simples frase, o autor está dizendo, tudo o que podemos enxergar com os nossos olhos, tudo o que podemos experimentar com o tato, experimentar com o nosso paladar, tudo o que nós podemos cheirar, tudo o que nós podemos pegar, tudo foi criado por Deus. Quando o autor diz que céus e terra foram criados por Deus, não deixa espaço para mais nada. Não há nada, porque, duas coisas. Em primeiro lugar, porque quando há opostos no texto, os opostos indicam completude. Se eu disser, por exemplo, que vamos sair daqui os homens e as mulheres, quem é que fica? Vamos lá, saem os homens e as mulheres do templo. Quem é que vai ficar? Ninguém. Não é verdade? Tem alguma coisa entre homem e mulher? Não. Quando o texto diz que na mulher que foi pega em adultério, quando Jesus interviu, saíram do maior ao menor. Quem ficou? Ninguém. Porque maior e menor são antônimos, e os antônimos indicam totalidade. Quando o autor diz que Deus criou os céus e a terra, o que é que ficou de fora? Nada. Deus criou tudo. Essa é a primeira afirmação que é fundamental na experiência com Deus. Saber que todas as coisas, tudo o que nós podemos ver, experimentar, tocar, sentir, foi criado por Ele. Se tudo foi criado por Ele, tudo pertence a Ele. Tudo depende dEle. Tudo é para Ele. Essa afirmação, no princípio criou Deus os céus e a terra, nos diz que há um Deus a quem todas as coisas, e nós incluídos nessas coisas, devemos a Ele a nossa existência. O nosso problema hoje, fazendo uma ligação com a experiência da pandemia e com a falta de cuidado, de autocuidado, de preservação dos nossos parentes e da nossa vida, é porque as pessoas estão dizendo, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Já ouviram isso? Já ouviram isso? A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. É difícil a gente voltar atrás dessa frase.
Ontem eu cheguei do casamento, levei uns doces para a Cimeia, uns doces para a Rosimário. Rosimário dividiu com você, Celeste? Muito bem, Rosimário. E aí ela estava arrumando a casa, eu tomei meu banho, fui para a sala, esperei ela para a gente comer os doces escondidos das crianças. As crianças estavam dormindo. E aí quando ela chegou, vamos assistir um filme ou uma série? Uma série. Aí a gente foi assistir um episódio da série, comendo doce, mais de meia-noite. Viu, Thalita? Fitness tá longe, né? E aí, quando terminou o doce e o episódio, Simé olhou para mim e falou assim, vá dormir. Tá tarde. Amanhã tem igreja. Eu respirei fundo, peguei meu copo, fui na cozinha, deixei meu copo na pia, voltei para a sala e falei, ela estava de cabeça baixa e falei, vá dormir você também. Ela tomou um susto, eu falei, não é bom ficar mandando nos outros? Tomou susto, foi? Está vendo como é ruim mandar nos outros? Está vendo como é ruim ser mandado? Ninguém gosta, né? Quando alguém eu lembro do meu avô, vou contar essa, meu avô, a gente chegava na casa dele, no interior lá de Pernambuco, ele não gostava de novela, então ele assistia o jornal, que antes era o jornal das 8, né, a novela das 9, aí mudou. Quando terminava o jornal, era 8h40, 8h50, ele ia na televisão, desligava e dizia, todo mundo dormindo. Era neto, filho, genro, nora. Ele estava com sono, mandava todo mundo dormir. E a gente ficava assim, não podia nem reclamar porque era o avô, né? Não podia reclamar, mas ficava com aquela coisa, não vou dormir não, não vou dormir não. Aí ele apagava a luz e a gente ficava conversando baixinho, eu e meus primos, ou meus tios, meu pai. Daqui a pouco ele do quarto dele, bora dormir. 8h30 da noite estava todo mundo dormindo, porque ele estava com sono. Hoje a gente não quer ouvir isso. Vá dormir. Tome o remédio. Não saia de casa. Use máscara. Álcool gel. Não vá para o shopping. Não vá para... A gente não quer ouvir. Porque te diz, a vida é minha. E eu faço dela o que eu quiser. Esse simples texto diz, não, meu jovem. Não, querido, não, querida, a vida não é sua. Você não faz o que você quiser. Quem criou a vida foi Deus. A sua vida é de Deus. Você pode até tentar fazer o que você quiser, mas a consequência vai aparecer mais na frente. É a morte. O Deus que lhe deu a vida, se você vivê-la, a vida, para Deus, você terá vida eterna. Mas se você quiser viver a sua vida do seu jeito, você vai encontrar a morte. Porque a sua vida é de Deus. Infelizmente, muitos que confessam Jesus Cristo também não entendem isso, que a sua vida é de Deus e para Deus. Infelizmente, muitas pessoas acham e vivem como se levantar a mão no culto, dizer eu aceito Jesus, é suficiente para a vida que ela vai levar aqui. Dizer eu aceito Jesus como meu Salvador é suficiente e esquece que Ele também deve ser o seu Senhor. Tem gente que faz da igreja e da fé e da religião uma troca, um negócio. Bem, eu vou cumprir os rituais e assim eu estou em paz com Deus. Eu vou uma vez por semana no culto e eu estou em paz com Deus. Eu vou entregar o meu dízimo e a minha oferta e estou em paz com Deus. Outros dão um passo além, dizem eu vou ser um bom marido e eu estou em paz com Deus. Eu vou ser um bom funcionário e eu estou em paz com Deus.
Eu não vou mentir, não vou roubar e estou em paz com Deus. Sim, tudo isso é muito bom, mas não é suficiente. Além de ser salvo por Jesus Cristo, é preciso ser guiado por Ele. Não é fazer por obrigação ou por uma troca, uma barganha, mas é dizer: Senhor, eis-me aqui. A minha vida é tua. O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu desejo, o teu querer para a minha vida? Eu vou fazer a tua vontade. Quando a gente se coloca neste lugar, quando a gente coloca sob o senhorio de Jesus, aí a gente encontra o princípio fundamental da existência, que é a glória de Deus. Lembrem-se, eu vou passar esse ano todo falando sobre a glória de Deus. E a glória de Deus se estabelece quando você, em primeiro lugar, reconhece que a sua vida não é sua, que tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que é experimentado vem de Deus. E, em segundo lugar, quando você diz: eu também sou de Deus, eu também quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Num princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo, Deus se fez presente. E nada foi criado sem Ele. E nada do que existe se fez sem a sua vontade, inclusive eu e você. Qual é a resposta que podemos dar a esta palavra? Qual é a resposta que você pode dar a esta constatação? A minha resposta é: eis-me aqui, Senhor. A minha vida é tua. Dispõe de mim para a tua glória. E o meu desejo, a minha oração, é que você também possa ter essa oração no seu repertório. Que ao sair deste lugar, ao ser alvo dos raios solares, ao ser aquecido pelo sol, ao respirar esse oxigênio que infelizmente para muitos foi negado, você diga: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Ao chegar em casa, ao colocar o prato sobre a mesa, ao se deliciar com o que você tem sobre a mesa, você possa dizer: poxa, no princípio criou Deus o alimento. No princípio criou Deus o sustento da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo sustento da minha vida. Ao repousar, ao tirar aquele cochilo da tarde de domingo, se você puder fazer isso, você pode dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor também, no princípio, criou o descanso. Ao abrir os seus olhos, encontrar a sua família, olhar a sua família, dizer: Senhor, obrigado, porque no princípio o Senhor criou a relação familiar. Ao ouvir uma canção, ao ler uma palavra, um versículo, você pode dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor no princípio era a palavra, era o Logos, era o conhecimento, era a luz, e se revelou para mim. Obrigado, Senhor, pela tua revelação, porque tudo é de Deus, tudo foi criado por Ele, e tudo é para a sua glória. Podemos orar mais uma vez? Nesse momento, mais uma vez, eu quero desafiar você a fazer a sua oração, a dizer ao Senhor: Senhor, nesta manhã, neste momento, a tua palavra me alcançou desta maneira. Foi isso que eu ouvi do Senhor, foi isso que eu recebi do Senhor nesta manhã.
É o meu desafio, este é o meu desejo, esta é a minha posição diante daquilo que eu ouvi. Fala com Deus, fala com teu Pai.